Fingi sair para trabalhar e ouvi minha mulher no quarto. Vem rápido, ele já saiu. Então eu... Meu nome é Carlos Eduardo, tenho 60 anos e sempre acreditei que construí algo sólido. Não falo apenas da casa onde moro, uma estrutura moderna de vidro e madeira erguida em meio à Mata Atlântica, nos arredores de Curitiba, mas da vida que levantei, tijolo por tijolo, ao longo de décadas. A propriedade fica isolada, cercada por araucárias centenárias e o som constante dos pássaros. É o tipo de lugar que a maioria das pessoas só vê em revistas de arquitetura. 3 andares, amplas janelas que trazem a floresta para dentro, uma varanda suspensa de onde se vê o verde infinito. Comprei esse terreno há 20 anos, quando minha empresa de madeiras sustentáveis começou a prosperar de verdade. Beatriz, minha esposa, sempre amou esse lugar, ou pelo menos era o que eu acreditava. Casamos há 35 anos. Ela tinha 19, eu 25. Conheci Beatriz na universidade. Ela cursava artes, eu engenharia florestal. Foi amor à primeira vista. Construímos uma família. Rodrigo, nosso filho mais velho, que hoje mora em São Paulo trabalhando no mercado financeiro, e Amanda, a caçula, casada e morando aqui em Curitiba mesmo. Beatriz foi professora de artes por muitos anos, mas quando a empresa decolou e o dinheiro deixou de ser preocupação, ela decidiu parar de trabalhar. Isso faz uns 15 anos. Desde então dedicou-se à casa, às aulas de pilates, ao clube, às amigas. Se você está assistindo essa história, deixe nos comentários de onde você é e se inscreva no canal para acompanhar como tudo isso se desenrolou. Aposentei-me há 6 meses. 60 anos, saúde boa, dinheiro suficiente para viver bem. Pensei que finalmente teríamos tempo um para o outro, que viajaríamos, que aproveitaríamos essa fase da vida juntos. Mas Beatriz parecia distante. Dizia que eu estava entediado demais em casa, que precisava de um hobby, que deveria sair mais. Ela, por outro lado, estava cada vez mais ocupada. Sempre tinha um compromisso, um almoço, uma aula. Há 8 meses, ela contratou um personal trainer, Leandro, um rapaz de uns 38 anos, simpático, bem apessoado. Ele vinha 3 vezes por semana para treinos na academia que montei no andar de baixo da casa. Beatriz dizia que precisava cuidar da saúde, que estava se sentindo envelhecida. Eu incentivei. Até paguei os treinos sem questionar. Como eu fui cego. A manhã de 14 de junho começou como qualquer outra. O frio de Curitiba estava mais intenso. Uma névoa densa cobria a floresta ao redor da casa. Levantei cedo. Tomei café, enquanto Beatriz ainda dormia. Eu tinha uma reunião agendada às 9 da manhã no centro da cidade. Um encontro com o contador para acertar detalhes da declaração de imposto. Por volta das 8h30, peguei as chaves da caminhonete, me vesti e desci as escadas. Beatriz apareceu na cozinha de roupão, o cabelo solto. Já vai? Ela perguntou, enchendo uma xícara de café. Reunião com o Maurício às 9. Deve demorar umas 2 horas. Ela acenou com a cabeça, olhando para o celular. Nem levantou os olhos quando saí. Entrei na caminhonete, liguei o motor e segui pela estrada de terra que corta a propriedade até o portão principal. Mas assim que saí do alcance visual da casa, estacionei na curva, escondido pelas árvores. Esqueci minha carteira em cima da mesa do escritório. Desliguei o motor, desci e caminhei de volta pela trilha lateral. Um atalho que eu mesmo abri anos atrás e que leva direto aos fundos da casa. A névoa estava tão espessa que mal se via 3 metros à frente. Meus passos eram abafados pela terra úmida e pelo musgo. Quando cheguei à varanda dos fundos, subi os degraus de madeira com cuidado. A porta de vidro estava entreaberta. Foi então que ouvi. A voz de Beatriz vinha do quarto, no 2º andar. Clara, urgente. Bem rápido, ele já saiu. Meu coração congelou. Fiquei parado ali, encostado na parede externa, tentando entender o que estava acontecendo. Ouvi passos apressados lá dentro, uma porta sendo aberta, risadas abafadas. E então a voz de um homem. Leandro, você tem certeza que ele demora? Pelo menos 2 horas. Temos tempo. Senti meu estômago revirar. Minhas pernas tremiam. 60 anos de vida. 35 de casamento. E eu estava ali, escondido na própria casa, ouvindo minha esposa planejar um encontro com outro homem. Eu podia entrar. Podia subir as escadas e confrontar os dois ali mesmo. Podia gritar, expulsar aquele homem, exigir explicações.
Mas algo me segurou. Talvez tenha sido o choque. Talvez a humilhação fosse grande demais para processar naquele momento. Ou talvez, no fundo, uma parte de mim já soubesse que precisava agir com inteligência, não com emoção. Recuei devagar, desci os degraus, voltei pela trilha. Entrei na caminhonete e dirigi até o centro de Curitiba, com as mãos tremendo no volante e lágrimas que eu tentava conter. Mas uma coisa estava clara: minha vida como eu conhecia tinha acabado. E o que eu faria a seguir mudaria tudo. Dirigi até o escritório do Maurício no centro, mas não entrei. Fiquei parado no estacionamento, segurando o volante, tentando respirar. 35 anos. 35 anos ao lado de uma pessoa que eu achava conhecer. Quantas vezes ela tinha feito isso? Desde quando? As perguntas martelavam na minha cabeça sem parar. Pensei nos filhos. Em Rodrigo, sempre tão focado na carreira, distante, mas respeitoso. Em Amanda, minha caçula, que sempre foi mais próxima, mais presente. Como eu contaria isso para eles? O que eles pensariam? Pensei na casa, na floresta, em tudo que construímos juntos, e pensei em Leandro, aquele homem que eu pagava, que entrava na minha casa 3 vezes por semana com minha permissão, meu dinheiro, minha confiança. A raiva foi subindo devagar, como uma onda quente que começa no estômago e sobe até a garganta. Mas junto com a raiva veio algo mais frio, mais calculado. Eu não ia confrontar, não ainda. Se Beatriz estava me traindo, se Leandro estava se aproveitando, eu precisava saber a extensão disso. Precisava entender há quanto tempo, com que frequência, e principalmente, o que mais estava acontecendo além do que eu vi. Liguei para o Maurício e cancelei a reunião, inventando uma desculpa qualquer. Depois, fiquei ali sentado por mais de 1 hora, só pensando. Quando voltei para casa já eram quase 12:30. O carro de Leandro não estava mais na entrada. Beatriz estava na cozinha preparando salada, como se nada tivesse acontecido. Como foi a reunião? Ela perguntou sem olhar para mim. Produtiva, respondi, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Ela sorriu de leve e continuou cortando tomates. Subi para o quarto, fechei a porta e sentei na beirada da cama. A cama onde, poucas horas antes, minha esposa havia recebido outro homem. Peguei o celular e abri a agenda. Tinha o número do Dr. Henrique Brandão, advogado e amigo de longa data. Alguém em quem eu podia confiar. Enviei uma mensagem. Henrique, preciso falar com você. Urgente. Pode ser amanhã. A resposta veio em segundos. Claro, Carlos, meu escritório 10 horas. Tudo bem? Não, mas vou estar aí. Naquela noite, Beatriz estava estranhamente carinhosa. Fez meu prato preferido para o jantar, perguntou sobre os planos para a semana, até sugeriu que assistíssemos um filme juntos. Eu aceitei. Sentei no sofá ao lado dela, fingi prestar atenção na tela, mas minha cabeça estava longe. Cada sorriso dela me doía. Cada palavra parecia uma mentira. Como ela conseguia fazer isso? Como fingia tão bem? Quando fomos deitar, ela se aconchegou contra mim, como fazia antigamente. Boa noite, amor. Ela sussurrou. Eu não consegui responder. Apenas fechei os olhos e esperei o sono que não veio. No dia seguinte, acordei antes dela e saí sem fazer barulho. A névoa ainda cobria a floresta quando deixei a casa e segui para o escritório do Henrique, no centro de Curitiba. O escritório ficava em um prédio antigo e elegante, na rua 15 de Novembro. Henrique me recebeu pessoalmente, fechou a porta da sala e me ofereceu café. O que aconteceu, Carlos? Respirei fundo. Contar em voz alta tornava tudo mais real. Beatriz está me traindo. Henrique ficou em silêncio por um momento, depois puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Você tem certeza? Absoluta. Ouvi ela chamando o amante para dentro de casa, o personal trainer que ela contratou. Leandro. Você viu? Não precisei ver. Ouvi o suficiente. Henrique suspirou, passando a mão no rosto. O que você quer fazer? Ainda não sei. Por isso estou aqui. Preciso de orientação. Preciso saber meus direitos, minhas opções. Henrique pegou um bloco e começou a fazer anotações. Vocês têm comunhão parcial de bens, correto? Sim. Filhos maiores, ninguém depende financeiramente de vocês? Exato. Carlos, você sabe que traição não altera a divisão de bens no Brasil, certo? Se vocês se divorciarem,
Ela tem direito à metade de tudo que foi construído durante o casamento. Senti o peso daquelas palavras. Metade da casa, metade dos investimentos, metade de tudo. Exatamente, a menos que... A menos que o quê? Henrique hesitou. A menos que descubramos que há algo mais. Desvio de recursos, por exemplo. Movimentações financeiras suspeitas. Se ela está planejando algo além da traição, isso muda o jogo. Franzi a testa. Você acha que ela... Não sei, mas acho que você deveria descobrir. Antes de tomar qualquer decisão, antes de confrontar, investigue. Verifique as contas, os extratos. Veja se há algo fora do normal. Aquilo fez sentido. Um sentido frio e doloroso, mas sentido. Como eu faço isso sem que ela perceba? Com cuidado e com ajuda. Conheço um investigador particular, discreto. Pode monitorar, documentar, trazer provas sólidas. Engoli seco. Você está me dizendo para contratar um detetive para seguir minha própria esposa. Estou dizendo para você proteger o que é seu e descobrir a verdade completa antes de agir. Fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. Henrique se inclinou para a frente. Carlos, você está machucado. Sei disso. Mas não deixe a dor tomar decisões por você. Haja com a cabeça. Se ela está te traindo, você merece saber tudo. E se há algo mais, você precisa se proteger. Assenti devagar. Está bem, me passa o contato desse investigador. Henrique anotou em um papel e me entregou. Mais uma coisa, Carlos. Não mude seu comportamento em casa. Haja normalmente. Se ela perceber que você sabe, pode apagar rastros, esconder coisas. Mantenha a rotina. Aquilo era quase impossível de imaginar. Fingir que tudo estava bem. Dormir ao lado dela. Sentar à mesa no café da manhã. Sorrir. Mas eu sabia que ele estava certo. Vou tentar. Saí do escritório com o papel na mão e um peso ainda maior no peito. Mas se havia uma coisa que eu tinha aprendido nos 60 anos de vida, era que a verdade sempre aparece. E quando aparecesse, eu estaria pronto. O nome no papel era simples. Ricardo Almeida. Investigações particulares. Liguei ainda no estacionamento do prédio. A voz do outro lado era profissional. Direta. Alô? Ricardo? Meu nome é Carlos Eduardo. O Dr. Henrique Brandão me passou seu contato. Ah, sim. Henrique já me avisou que você ligaria. Podemos nos encontrar hoje mesmo, se preferir. Onde? Tem uma cafeteria na Praça Osório. 15 horas? Estarei lá. Ricardo era um homem na faixa dos 50, cabelos grisalhos, óculos de armação fina. Parecia mais um contador do que um investigador. E talvez fosse exatamente essa a intenção. Sentamos em uma mesa discreta no fundo da cafeteria. Ele pediu um expresso. Eu nem consegui beber nada. Então, Carlos, me conta o que está acontecendo. Contei tudo. Amanhã que fingi sair, as palavras que ouvi, Leandro, Beatriz, cada detalhe doía ao ser dito em voz alta. Ricardo fazia anotações em um pequeno caderno. Há quanto tempo você suspeita? Não suspeitava de nada até anteontem. E o personal trainer, desde quando ele frequenta a casa? 8 meses. 3 vezes por semana? Isso. Segundas, quartas e sextas, sempre pela manhã. Ricardo assentiu, pensativo. E você quer que eu faça o quê exatamente? Quero saber a verdade. Quero saber há quanto tempo isso está acontecendo, se há mais alguém envolvido, e principalmente, hesitei, quero saber se ela está planejando algo. Algo como? Henrique sugeriu que eu verificasse as finanças, que pode haver mais do que só a traição. Ricardo fechou o caderno. Entendo. Olha, Carlos, vou ser direto com você. Traição é sempre dolorosa, mas geralmente é só o que parece. Traição. No entanto, há casos em que a pessoa está preparando o terreno para algo maior, esvaziando contas, transferindo bens, se preparando para um divórcio vantajoso. Meu estômago apertou. Você acha que é isso? Não sei, mas vou descobrir. Preciso de algumas informações. Vocês têm contas conjuntas? Sim, conta corrente, investimentos, cartões. Você tem acesso aos extratos? Tenho. Ótimo. Me envia tudo dos últimos 6 meses. E me passa também o endereço completo da casa, a placa do carro dela, os horários que ela costuma sair. Ricardo me entregou um cartão. Meu trabalho é discreto. Vou monitorar, fotografar, documentar. Em uma semana você terá um relatório completo. E quanto custa?
Ele mencionou um valor. Alto, mas irrelevante perto do que estava em jogo. Pode começar amanhã. Voltei para casa no final da tarde. Beatriz estava na varanda lendo um livro. Ela levantou os olhos quando me viu. Onde você estava o dia todo? Resolvi dar uma volta. Fui ao centro, encontrei com Maurício. Depois passei na livraria. Ela assentiu e voltou ao livro. Subi para o escritório, tranquei a porta e abri o computador. Acessei a conta do banco. Comecei a revisar os extratos dos últimos meses, algo que eu nunca tinha feito com atenção. Sempre confiei. Sempre achei que não era necessário. Os gastos de Beatriz eram os de sempre. Supermercado, salão, roupas, restaurantes. Nada fora do padrão. Mas então, algo me chamou a atenção. Transferências. Pequenas transferências para uma conta que eu não reconhecia. Sempre valores entre 500 e 2.000 reais. 1 ou 2 por mês nos últimos 4 meses. Copiei os dados e enviei para Ricardo. Desci para o jantar tentando manter a compostura. Beatriz tinha feito lasanha, meu prato favorito na infância. Você parece distante, ela disse enquanto servia o vinho. Estou bem, só cansado. Talvez você devesse voltar a fazer alguma coisa. Ficar parado não está te fazendo bem. Olhei para ela, para o rosto que eu amei por décadas, para os olhos que agora escondiam segredos. Talvez você tenha razão. Naquela noite, deitado ao lado dela, olhei para o teto e rezei. Fazia tempo que eu não rezava de verdade, mas naquele momento precisava de algo maior do que eu mesmo. Deus, me dê força para suportar o que vier. Me dê sabedoria para agir com justiça. E me mostre a verdade, por mais dolorosa que seja. Nos dias seguintes, mantive a rotina. Café da manhã com Beatriz. Conversas banais sobre o clima, sobre os filhos, sobre nada. Às segundas, quartas e sextas, Leandro chegava às 9 da manhã. Eu inventava compromissos e saía de casa. Ia à academia, à cafeteria, à biblioteca, qualquer lugar. Ricardo me mandava atualizações por mensagem, fotos, horários, detalhes. Segunda, 09h15. Leandro chegou. Saiu às 11h30. Quarta, 09h05. Leandro chegou. Saiu às 11h45. Cada mensagem era uma facada. No final da semana, Ricardo pediu para nos encontrarmos novamente. Mesma cafeteria, mesmo horário. Quando me sentei à mesa, vi pelo rosto dele que as notícias não eram boas. Carlos, precisamos conversar. Ele abriu uma pasta e colocou fotos na minha frente. Fotos de Beatriz e Leandro saindo juntos de um motel na BR-277. Fotos deles almoçando em um restaurante afastado. Fotos de Beatriz entrando em um prédio comercial no centro. O que é isso? Perguntei, apontando para a última. Escritório de advocacia. Escritório especializado em divórcio. Meu coração disparou. Ela está planejando o divórcio. Não só isso. Ricardo colocou mais papéis sobre a mesa. Essas transferências que você me mandou? Rastreei. Todas vão para uma conta no nome do Leandro. Senti a sala girar. Quanto? Nos últimos 4 meses? Aproximadamente 28.000 reais. Ela está dando dinheiro para ele? E provavelmente há mais que não consegui rastrear. Saques em dinheiro, por exemplo. Ricardo se inclinou para a frente. Carlos, eles estão planejando algo. E você precisa agir rápido. A traição era só o começo. Minha própria esposa estava preparando minha ruína. Saí da cafeteria com as fotos e os documentos dentro de uma pasta que pesava como chumbo. Cada passo até o estacionamento parecia em câmera lenta. Minha cabeça girava, tentando processar a dimensão do que eu tinha descoberto. Não era só traição, era planejamento, era roubo, era a destruição calculada de tudo que eu construí. Entrei na caminhonete e fiquei ali, parado, segurando o volante. Olhei para as fotos mais uma vez. Beatriz sorrindo ao lado de Leandro, os dois entrando no motel. Ela, minha esposa de 35 anos, agindo como se eu não existisse. Liguei para Henrique. Preciso te ver, agora. Estou no escritório. Vem. Henrique examinou cada documento, cada foto, cada extrato bancário. O silêncio no escritório era pesado. Isso é grave, Carlos, ele disse finalmente. Muito grave. Me diz o que eu faço. Henrique tirou os óculos e esfregou os olhos. Primeiro, você não pode confrontá-la ainda. Se ela souber que você descobriu, vai acelerar o que quer que esteja planejando. Pode esvaziar contas, esconder bens,
sumir com documentos. Então o que eu faço? Finjo que não sei? Por enquanto, sim. Mas ao mesmo tempo você se protege. Vamos fazer o seguinte, amanhã mesmo você vai ao banco e separa as contas. Cria uma conta individual, transfere metade de tudo que é seu por direito. Deixa apenas o suficiente na conta conjunta para não levantar suspeita imediata. Ela vai perceber. Eventualmente sim, mas quando perceber você já estará protegido. E aí você age. Age como? Henrique juntou os papéis. Você entra com o divórcio primeiro, e com essas provas de transferências indevidas, de dinheiro sendo desviado para o amante, você tem base para pedir a anulação da comunhão parcial de bens. Ela não leva metade de nada. Ela sai com o que trouxe para o casamento. E pronto. Aquilo soou quase irreal. Isso é possível? Com essas provas? Sim. Não é garantido, mas temos uma chance real. Ela agiu de má fé. Desviou recursos do casal para beneficiar um terceiro. Isso muda tudo. Senti uma mistura de alívio e náusea. E os filhos? Henrique suspirou. Você vai ter que contar para eles, Carlos. Antes que alguém conte uma versão distorcida. Pensei em Rodrigo e Amanda, em como essa notícia os destruiria. Vou conversar com a Amanda primeiro. Ela mora aqui? Ela precisa saber. Faça isso. E faça rápido. A partir de amanhã as coisas vão começar a se mover. Voltei para casa, já era noite. Beatriz estava assistindo televisão na sala. Demorou, ela disse, sem tirar os olhos da tela. Tive que resolver umas coisas. Subi direto para o quarto e peguei o celular. Mandei uma mensagem para Amanda. Filha, preciso conversar com você, pessoalmente. Amanhã? A resposta veio minutos depois. Claro, pai. Tudo bem? Estou preocupada. Tudo vai ficar bem. Te vejo amanhã no almoço? Ok. Pode ser aqui em casa? O Gustavo vai estar trabalhando. Perfeito. Naquela noite mal consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos via as fotos. Beatriz sorrindo. Leandro ao lado dela. Os extratos bancários. Os números que representavam minha humilhação em valores monetários. Na manhã seguinte levantei cedo. Beatriz ainda dormia quando saí de casa. Fui direto ao banco. O gerente Sérgio, um homem que conhecia há anos, me recebeu pessoalmente. Carlos, que surpresa! O que te traz aqui tão cedo? Sérgio, preciso fazer algumas movimentações, é urgente. Ele percebeu o tom sério e fechou a porta da sala. Pode falar. Quero criar uma conta individual e transferir metade dos investimentos e da conta corrente que tenho com minha esposa para essa nova conta. Sérgio ficou em silêncio por um segundo. Carlos, isso é... Você tem certeza? Esse tipo de movimento pode gerar questionamentos, especialmente se... Tenho absoluta certeza. E preciso que seja feito hoje. Ele assentiu. Está bem, vou precisar de alguns documentos, mas podemos fazer isso agora mesmo. Levei 2 horas para acertar tudo. Quando saí do banco, metade do patrimônio financeiro estava protegido em uma conta que só eu tinha acesso. Dirigi até a casa da Amanda. Ela morava em um apartamento confortável no bairro Batel, perto do centro. Quando abriu a porta, vi a preocupação estampada no rosto dela. Pai, o que aconteceu? Você está me assustando. Entramos na sala. Amanda me trouxe um café e sentou ao meu lado no sofá. Filha, o que eu vou te contar vai ser difícil de ouvir, mas você precisa saber. Ela segurou minha mão. Pode falar. Respirei fundo e contei tudo. Amanhã que fingi sair de casa, as palavras que ouvi, a investigação, as fotos, as transferências de dinheiro, o escritório de advocacia. Amanda foi ficando pálida conforme eu falava. Quando terminei, ela tinha lágrimas nos olhos. Pai, eu não acredito. A mamãe, como ela pôde? Não sei, filha, não sei. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro. 35 anos, pai. 35 anos de casamento. E ela com o personal trainer. Eu sei. E o dinheiro? Ela estava roubando você? Estava transferindo para ele. Provavelmente preparando uma fuga. Amanda parou e olhou para mim, os olhos vermelhos. O que você vai fazer? Vou me divorciar. Vou proteger o que é meu. E vou seguir em frente. Ela veio até mim e me abraçou forte, como não fazia desde criança. Eu te apoio, pai. No que você precisar, eu estou do seu lado. Aquele abraço foi a primeira coisa boa que aconteceu em dias. Saí da casa da Amanda com um pouco mais de força.
Saber que tinha o apoio dela, que não estava completamente sozinho, fazia diferença. Dirigi de volta para casa. Era meio da tarde. Quando entrei, Beatriz estava na cozinha, preparando algo que cheirava a bolo de cenoura. Onde você estavas? Ela perguntou sem se virar. Fui ao banco resolver umas coisas. Depois passei na casa da Amanda. Ela finalmente olhou para mim. Está tudo bem com ela? Está. Só uma visita. Beatriz voltou a mexer a massa do bolo. Tão natural, tão tranquila, como se não houvesse segredos, mentiras, traições. Subi para o escritório e tranquei a porta. Liguei para Henrique. Está feito. Separei as contas e conversei com minha filha. Ótimo. Amanhã eu protocolo o divórcio. Você está pronto? Olhei pela janela. A floresta lá fora estava silenciosa, envolta na névoa da tarde. Estou. Então amanhã, Carlos, sua vida muda de vez. E eu estava pronto para essa mudança, por mais dolorosa que fosse. A sexta-feira amanheceu com um frio cortante. Acordei antes do sol nascer, olhando para o teto, ouvindo a respiração calma de Beatriz ao meu lado. Em poucas horas, tudo seria diferente. Levantei sem fazer barulho, tomei banho e me vesti. Estava preparando café quando Beatriz desceu, ainda de pijama, o cabelo preso em um coque desleixado. Você acordou cedo, ela disse bocejando. Não consegui dormir direito. Ela pegou uma xícara e se serviu. Hoje é sexta. O Leandro vem às 9. Engoli seco. Sexta-feira. O último dia em que aquele homem entraria na minha casa. Eu sei. Você vai sair? Não. Beatriz franziu a testa. Como assim não? Vou ficar. Tenho trabalho para fazer no escritório. Ela ficou tensa, mas disfarçou rapidamente. Ah, tudo bem então. Vamos treinar na academia do andar de baixo mesmo. Sem problema. Subi para o escritório e fechei a porta. Eram 8h15. Henrique tinha prometido ligar às 8h30. O telefone tocou pontualmente. Carlos, tudo certo. Os papéis estão protocolados. O processo de divórcio foi oficialmente iniciado. Em algumas horas, o oficial de justiça vai até sua casa para notificar Beatriz pessoalmente. Meu coração acelerou. Que horas? Por volta das 11, você vai estar em casa? Vou. Ótimo, fique calmo. Deixe o oficial fazer o trabalho dele. Depois disso, Beatriz tem alguns dias para responder. Mas com as provas que temos, ela não vai ter muita margem. E se ela reagir mal? Carlos, é esperado que ela reaja mal. Prepare-se. Mas lembre-se, você não deve nada a ela. Você está fazendo o certo. Desliguei e fiquei olhando pela janela. Lá embaixo, o carro de Leandro acabara de estacionar na entrada. Ele desceu com a mochila nas costas e aquele sorriso confiante que me revirava o estômago. Beatriz abriu a porta para ele. Riram de algo que não consegui ouvir. Depois desceram juntos para o andar de baixo, onde ficava a academia. Eu poderia descer, poderia confrontá-los ali mesmo, mas não precisava. Em menos de 2 horas, tudo viria à tona de qualquer jeito. Sentei na cadeira do escritório e esperei. 11 horas chegaram devagar. Quando finalmente ouvi a campainha tocar, desci as escadas. Beatriz estava na sala, ainda de roupa de ginástica. Leandro já tinha ido embora. Deve ser entrega, ela disse, indo até a porta. Abriu e deu de cara com um homem de terno, pasta na mão. Beatriz Martins? Sim, sou oficial de justiça. Tenho uma notificação para a senhora. Vi a cor sumir do rosto dela. Notificação? Ele estendeu um envelope. Processo de divórcio litigioso, movido pelo senhor Carlos Eduardo Martins. A senhora tem prazo de 15 dias para apresentar defesa. Beatriz pegou o envelope com as mãos tremendo. Olhou para mim, parado na escada. Carlos, o que é isso? O oficial já estava saindo. Boa tarde. A porta se fechou. O silêncio na casa era absoluto. Beatriz rasgou o envelope e leu os primeiros parágrafos. Os olhos dela foram se arregalando. Você está pedindo o divórcio? Estou. Mas por quê? Eu não entendo. Desci o resto das escadas devagar. Não entende, Beatriz, tem certeza? Ela olhou para mim confusa, tentando decifrar o que eu sabia. Carlos, se eu fiz algo que te magoou, a gente pode conversar, a gente pode... Quarta-feira, 14 de junho. Eu fingi sair para uma reunião. Voltei para pegar minha carteira. E ouvi você. Vi o pânico tomar conta do rosto dela. Carlos,
Vem rápido, ele já saiu. Foi exatamente isso que você disse. Para o Leandro. Ela ficou branca. Eu posso explicar. Não precisa. Puxei o celular e mostrei as fotos que Ricardo tinha tirado. O motel, o restaurante, o escritório de advocacia. Eu já sei de tudo. Beatriz deixou o envelope cair no chão. Você me investigou? Investiguei. E descobri que não era só traição. Você estava transferindo dinheiro para ele. 28 mil reais nos últimos 4 meses. E estava planejando o divórcio, provavelmente para tentar levar metade de tudo. Ela começou a chorar. Não lágrimas de arrependimento. Lágrimas de quem foi pega. Carlos, nós temos uma família, temos uma vida inteira juntos. Tínhamos. Você destruiu isso. Você escolheu destruir. Foi um erro. Eu estava confusa. Eu me senti sozinha. Você vivia trabalhando e... Não, cortei, a voz firme. Não joga isso em mim. Eu trabalhei para construir essa vida, essa casa, esse conforto. E você retribuiu me traindo, roubando e planejando minha ruína. Ela caiu de joelhos, soluçando. Por favor, Carlos. Por favor, não faz isso. Eu vou terminar com ele, eu vou mudar, eu prometo... Olhei para ela, aquela mulher que eu amei por mais de 3 décadas, agora desesperada no chão da sala. Parte de mim sentia pena, mas uma parte maior sabia que aquilo era teatro. Já está feito, Beatriz. Você tem 15 dias para responder ao processo. Eu sugiro que você contrate um bom advogado, porque eu não vou facilitar. Onde eu vou ficar? Pode ficar aqui até as coisas se resolverem juridicamente, mas não na minha cama. Há um quarto de hóspedes no 2º andar. Use-o. Subi as escadas sem olhar para trás. Entrei no escritório, tranquei a porta e sentei na cadeira. Foi só então que as lágrimas vieram. Lágrimas de raiva, de dor, de alívio. Chorei pelos 35 anos que acabaram, pela confiança que foi quebrada, pela família que nunca mais seria a mesma. Mas também chorei pela liberdade, pela verdade que finalmente veio à tona, pelo recomeço que, por mais assustador que fosse, estava ali, esperando por mim. E quando as lágrimas secaram, eu soube. Ia sobreviver a isso. Ia me reerguer. Ia seguir em frente. Os dias seguintes foram um borrão de tensão e silêncios pesados. Beatriz se mudou para o quarto de hóspedes, como eu tinha ordenado. Passávamos um pelo outro nos corredores como estranhos. Ela tentou conversar algumas vezes, mas eu não tinha mais nada a dizer. Amanda ligava todos os dias para saber como eu estava. Rodrigo, meu filho, ainda não sabia de nada. Eu ainda não tinha coragem de contar para ele por telefone. Precisava de um momento certo. Henrique me ligou na segunda-feira. Carlos, Beatriz contratou um advogado, Marcelo Vilares. Conheço ele. É bom. Isso vai ficar mais complicado. Ela tem alguma chance? Com as provas que temos, dificilmente. Mas ela vai tentar. Provavelmente vai alegar que as transferências foram empréstimos, que não houve má-fé, que você está exagerando. E vai funcionar? Não se apresentarmos tudo direitinho. Mas, Carlos, preciso te avisar. Isso pode demorar meses e vai ser desgastante. Eu aguento. Outra coisa, a Amanda me ligou. Disse que quer depor a seu favor se necessário. Senti um aperto no peito. Minha filha, disposta a testemunhar contra a própria mãe. Isso é necessário? Pode ser. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Na quinta-feira, uma semana após o confronto, estava no escritório quando ouvi a campainha. Desci e dei de cara com Leandro. Ele estava nervoso, as mãos nos bolsos. Seu Carlos, eu preciso falar com o senhor. Não temos nada para conversar. Por favor, só 5 minutos. Abri a porta e fiz um gesto para que ele entrasse. Não fomos além do hall de entrada. Fala. Leandro engoliu seco. Eu sei que o senhor descobriu tudo. E eu queria pedir desculpas. Ri. Um riso seco, sem humor. Desculpas? Você acha que desculpas resolvem? Não, eu sei que não resolve. Mas eu preciso que o senhor saiba que eu não sabia que as coisas iam chegar nesse ponto. A Beatriz disse que vocês já estavam separados, que era só questão de tempo até... Ela mentiu, cortei. Para você e para mim. Para todo mundo. Ele baixou a cabeça. Eu fui um idiota. Eu deveria ter desconfiado. Você deveria ter tido caráter. Você entrou na minha casa, comeu da minha comida, eu te paguei, e você me apunhalou pelas costas. Eu sei. E eu vou ter que viver com isso. Olhei para ele, aquele homem mais novo, perdido,
destruído pela própria burrice. O dinheiro que ela te passou, você ainda tem? Ele hesitou. Parte dele. Gastei um pouco, mas tenho a maior parte ainda. Devolve. Tudo. Deposita na conta dela e some da nossa vida. Se você fizer isso, eu não vou atrás de você criminalmente. Mas, se você dificultar, eu prometo que vou tornar sua vida um inferno. Leandro assentiu rápido. Eu vou devolver. Pode deixar. Então, sai daqui. E não volta nunca mais. Ele saiu sem olhar para trás. Fechei a porta e subi de volta para o escritório. Era uma pequena vitória, mas uma vitória. 2 semanas depois, Rodrigo finalmente veio a Curitiba. Pedi para ele vir sem avisar Beatriz. Nos encontramos em um restaurante no centro. Ele era igualzinho a mim quando eu tinha a idade dele. Sério, focado, objetivo. Mas quando contei tudo, vi o menino que ele costumava ser aparecer por baixo da máscara de adulto. Pai, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, filho. Só preciso que você saiba a verdade. A mamãe realmente fez isso? Fez. E eu tenho provas. Rodrigo passou a mão no rosto processando. E agora? Agora eu sigo em frente. Me divorcio, reconstruo minha vida e continuo sendo seu pai. Isso não muda. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Você acha que a gente consegue superar isso como família? Não sei, Rodrigo. Honestamente não sei. Mas vou tentar. Ele acenou com a cabeça. Eu também. 1 mês após o confronto, o processo estava em andamento. Beatriz tinha apresentado sua defesa, cheia de desculpas e justificativas fracas. Henrique estava confiante, mas algo dentro de mim tinha mudado. A raiva tinha diminuído. A dor ainda estava lá, mas diferente, mais suportável. Uma manhã, acordei cedo e saí para caminhar pela floresta ao redor da casa. O sol estava nascendo, tingindo o céu de laranja e rosa. O canto dos pássaros era a única música. Sentei em um tronco caído e fechei os olhos. Respirei fundo e rezei. Senhor, obrigado por me mostrar a verdade. Obrigado por me dar forças para enfrentar isso. Obrigado por não me deixar cair. Agora me ajuda a perdoar. Não por ela, mas por mim, para que eu consiga seguir em frente sem esse peso. Quando abri os olhos, senti algo diferente. Uma leveza. Uma paz que eu não sentia há muito tempo. A traição tinha me quebrado, mas não tinha me destruído. E isso, eu descobri, fazia toda a diferença. 3 meses haviam se passado desde o dia em que tudo desmoronou. O processo de divórcio avançava devagar, como Henrique tinha previsto, mas avançava. Beatriz tentou adiar audiências, questionou documentos, levantou argumentos fracos que foram derrubados um por um. Henrique estava certo. As provas eram sólidas demais. Mas o processo legal era só uma parte da minha realidade. A outra parte era aprender a viver de novo. Beatriz continuou morando na casa durante esse período, mas nossa convivência era mínima. Ela saía cedo e voltava tarde. Eu passava os dias na floresta, caminhando, pensando, me reconectando com o silêncio que sempre amei naquele lugar. Foi Amanda quem sugeriu. Pai, você já pensou em fazer terapia? Estávamos almoçando em um restaurante no centro. Ela tinha insistido para eu sair de casa mais, ver pessoas, não me isolar. Terapia? Alguém para conversar, processar tudo isso que aconteceu. Pensei por um momento. Sempre fui daqueles homens que acreditavam resolver tudo sozinhos. Mas talvez dessa vez eu precisasse de ajuda. Você conhece alguém? Conheço, doutora Patrícia. Ela é excelente. Ajudou muito o Gustavo quando ele perdeu o pai. Passa o contato. A primeira sessão foi estranha. Sentar em uma sala com uma desconhecida e falar sobre a minha vida, sobre a traição, sobre a dor, parecia expor demais. Mas doutora Patrícia tinha um jeito calmo, acolhedor que facilitava. Carlos, o que você está sentindo agora? Não sei. É uma mistura. Raiva, tristeza, alívio, medo. Medo de quê? De ficar sozinho. De ter 60 anos e ter que começar do zero. De nunca mais confiar em ninguém. Ela assentiu. Esses medos são válidos, mas não são definitivos. Você está em processo. E processo leva tempo. Quanto tempo? O que você precisar, não há prazo. Mas posso te dizer uma coisa. Você já deu o passo mais difícil. Você encarou a verdade. Agora é questão de reconstruir, tijolo por tijolo.
Saí de lá com uma sensação estranha. Não estava melhor, mas também não estava pior. Estava em movimento, e talvez fosse isso que importava. As sessões se tornaram semanais. A cada encontro, doutora Patrícia me ajudava a desemaranhar sentimentos que eu nem sabia que tinha. Você se sente culpado? Ela perguntou em uma das sessões. Às vezes, fico pensando se eu poderia ter percebido antes, se eu fiz algo errado que levou a isso. Carlos, traição não é sobre o traído, é sobre quem trai. Beatriz fez escolhas. Você não é responsável pelas escolhas dela. Aquilo foi libertador. Enquanto cuidava da mente, comecei a cuidar do corpo também. Voltei a frequentar a academia, não a de casa, mas uma no centro da cidade. Conheci pessoas novas, fiz amizades, homens da minha idade que também estavam reconstruindo vidas após separações, perdas, mudanças. Um deles, Maurício, se tornou um amigo próximo. Ele tinha 58 anos, tinha se divorciado 2 anos antes. Carlos, a melhor decisão que eu tomei foi seguir em frente. Hoje eu sou mais feliz do que era há 10 anos. E você? Você conheceu alguém? Maurício sorriu. Conheci, mas não foi proposital, aconteceu. E quando acontecer para você vai ser natural também, não força nada. Aquilo me deu esperança. Talvez um dia eu conseguisse abrir o coração de novo, mas não agora. Agora era sobre mim. Amanda e Rodrigo estavam presentes de formas diferentes. Amanda ligava todos os dias, passava em casa nos finais de semana, me levava para almoçar. Rodrigo, mais reservado, mandava mensagens, ligava uma vez por semana, mas sempre perguntava se eu estava bem, se precisava de algo. Em uma das visitas de Amanda, ela trouxe uma notícia. Pai, a mamãe foi embora da casa. Levantei os olhos do café. Quando? Ontem. Ela alugou um apartamento na Água Verde, levou as coisas dela. Senti um misto de alívio e tristeza. A casa, finalmente, era só minha de novo, mas também marcava o fim definitivo de uma era. Como ela estava? Amanda hesitou. Arrasada, mas não sei se é arrependimento de verdade ou só medo das consequências. Provavelmente os dois. Com Beatriz fora de casa, consegui respirar. A tensão que eu nem percebia estar carregando nos ombros finalmente aliviou. Comecei a fazer mudanças, pequenas no início. Reorganizei os móveis da sala. Doei roupas que não usava mais. Pintei o escritório de uma cor nova. E aos poucos, a casa deixou de ser um mausoléu de memórias dolorosas e começou a se tornar um lar de novo. Uma tarde, enquanto caminhava pela floresta, encontrei uma clareira que eu não lembrava de ter visto antes. Era pequena, cercada por araucárias, com um riacho correndo ao lado. A luz do sol filtrada pelas folhas criava um cenário quase mágico. Sentei em uma pedra e apenas escutei o som da água, o vento nas árvores, o canto distante de um pássaro. E então, pela primeira vez em meses, sorri. Um sorriso genuíno, sem peso, sem dor por trás. Eu vou ficar bem, pensei. Eu vou sobreviver a isso. 4 meses após o início do processo, Henrique me ligou com novidades. Carlos, a juíza, marcou a audiência de conciliação daqui a 2 semanas. E o que isso significa? Significa que Beatriz e o advogado dela vão tentar um acordo. Provavelmente vão oferecer desistir de algumas reivindicações em troca de você aceitar uma divisão mais favorável a ela. Não vou aceitar. Ela não merece nada além do que a lei manda estritamente. Eu sei, mas você tem que ir. É obrigatório. Está bem. Eu vou. O dia da audiência chegou. Entrei no Fórum de Curitiba vestindo terno acompanhado de Henrique. Beatriz estava lá com o advogado dela, Marcelo Vilares. Ela evitou meu olhar. A juíza chamou os 2 lados para a sala de conciliação. Era uma sala pequena, impessoal, com uma mesa comprida no centro. Bom dia, a juíza começou. Estamos aqui para tentar chegar a um acordo amigável. Dr. Marcelo, gostaria de começar? O advogado de Beatriz abriu uma pasta. Meritíssima. Minha cliente reconhece que houve erros de ambas as partes. Ela propõe uma divisão equitativa dos bens, sem litígio prolongado, para poupar ambos de mais desgaste. Henrique me olhou. Balancei a cabeça negativamente. Meritíssima, Henrique respondeu. Meu cliente tem provas documentadas de que a senhora Beatriz desviou recursos conjugais para um terceiro de forma deliberada e planejada.
Não há erros de ambas as partes. Há má-fé comprovada de uma parte apenas. Beatriz começou a chorar baixinho. A juíza olhou para ela, depois para mim. Senhor Carlos, o senhor gostaria de se pronunciar? Olhei para Beatriz, para a mulher que foi minha esposa por 35 anos, para a pessoa que eu achei que conhecia. Meritíssima, eu só quero o que é justo. Não quero vingança, mas também não vou ser punido por ter sido traído e roubado. Que a lei decida. A juíza assentiu. Muito bem. Não havendo acordo, o processo segue para julgamento. Teremos uma decisão em aproximadamente 3 meses. Saímos do fórum. Beatriz tentou se aproximar, mas Henrique a impediu gentilmente. Carlos, posso falar com você? Só 1 minuto. Olhei para ela. Henrique me deu espaço. O que você quer, Beatriz? Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que não mereço perdão. Mas você consegue me olhar e não sentir nada? Nada mesmo? Foram 35 anos, Carlos. Respirei fundo. Eu sinto, sim. Sinto tristeza pelo que a gente foi e deixou de ser. Sinto pena de você por ter jogado tudo fora. Mas raiva? Não, não mais. Eu te perdoei, Beatriz. Não por você, por mim, para conseguir seguir em frente sem esse peso. Ela soluçou. Eu sinto muito, de verdade. Eu sei. Virei as costas e fui embora. E pela primeira vez senti que finalmente estava livre. Os 3 meses até a sentença passaram mais rápido do que eu esperava. Nesse período, minha vida ganhou uma rotina nova, mais leve, mais minha. Acordava cedo, caminhava pela floresta, tomava café assistindo o nascer do sol pela janela da sala. Ia para a academia 3 vezes por semana, almoçava com Maurício às sextas e continuava as sessões com doutora Patrícia. Ela tinha razão. Tijolo por tijolo, eu estava me reconstruindo. Amanda e Rodrigo vinham me visitar com mais frequência. Até Rodrigo, que morava em São Paulo, começou a descer mais nos finais de semana. A relação com os dois, ironicamente, tinha ficado mais forte depois de tudo que aconteceu. Pai, você está diferente, Amanda comentou em um almoço. Diferente como? Mais leve, mais presente. Refleti sobre aquilo. Ela tinha razão. Por décadas eu tinha vivido no piloto automático. Trabalho, casa, rotina, nunca tinha parado para realmente viver. A traição, por mais dolorosa que tenha sido, me acordou. Henrique me ligou em uma segunda-feira de manhã. Carlos, a sentença saiu. Meu coração acelerou. E você ganhou em todos os aspectos. Sentei na cadeira do escritório processando. Explica. A juíza reconheceu as provas de desvio de recursos conjugais. Beatriz foi considerada em má-fé. A comunhão parcial de bens foi parcialmente anulada. Ela vai receber apenas o que tinha antes do casamento, mais uma pequena compensação por anos de casamento, mas muito menos do que teria direito normalmente. A casa, os investimentos, tudo fica com você. Fechei os olhos. E ela pode recorrer? Pode, mas dificilmente vai mudar algo. A decisão é muito bem fundamentada. Quando isso se torna oficial? Daqui a uns 30 dias, se ela não recorrer. Se recorrer, pode levar mais alguns meses, mas o resultado será o mesmo. Desliguei o telefone e fiquei ali sentado em silêncio. Eu tinha ganhado, mas não sentia vitória, sentia encerramento. Naquela tarde, dirigi até a casa da Amanda. Ela estava no jardim, regando as plantas. Pai, que surpresa! A sentença saiu. Ela largou a mangueira. E? Ganhei, a casa fica comigo. Ela recebe quase nada. Amanda me abraçou. Você merece, pai, depois de tudo que ela fez. Eu sei, mas não sinto alegria, sabe? Só alívio. É porque você já fez as pazes com tudo isso. Você não está mais preso no passado. Ela estava certa. 2 semanas depois, Beatriz me ligou. Era a primeira vez que falávamos desde a audiência de conciliação. Carlos, eu soube da sentença. E eu não vou recorrer. Não adianta. E eu só queria te agradecer. Franzi a testa. Agradecer por quê? Por não ter me destruído completamente. Você poderia ter feito muito pior. Poderia ter me exposto publicamente, poderia ter virado os filhos completamente contra mim, mas não fez. Fiquei em silêncio por um momento. Eu não sou esse tipo de pessoa, Beatriz. Nunca fui. E não ia me tornar um por causa do que você fez. Ela suspirou do outro lado da linha. Eu sei. E é por isso que eu te perdi.
Porque você sempre foi melhor do que eu merecia. Cuida da sua vida, Beatriz, reconstrói. Aprende com os erros e segue em frente. É o que eu estou fazendo. Você está bem? Estou. Melhor do que estive em muito tempo. Fico feliz por você. De verdade. Desliguei e olhei pela janela. A floresta estava verde, viva, cheia de sons. Um mês depois, o divórcio foi oficializado. Eu estava oficialmente solteiro pela primeira vez em 35 anos. Decidi comemorar de um jeito simples. Chamei Amanda, Rodrigo, Maurício e alguns amigos novos para um churrasco na casa. Foi uma tarde leve, cheia de risadas, música, conversas boas. Em um momento, fiquei sozinho na varanda, observando todos ali dentro. Meus filhos rindo juntos, meus amigos conversando, a casa cheia de vida de novo. Maurício se aproximou com 2 cervejas. E aí, divorciado oficialmente? Sorri. Oficialmente. Como você está se sentindo? Pensei por um momento. Livre. Ele brindou comigo. Então é por isso que a gente brinda. Pela liberdade, pelo recomeço. Naquela noite, depois que todos foram embora, saí para caminhar pela floresta. A lua estava cheia, iluminando o caminho. Cheguei até a clareira que tinha descoberto meses atrás. Sentei na mesma pedra, escutando o riacho, o vento, o silêncio, e rezei. Senhor, obrigado. Obrigado por me sustentar quando eu achei que não ia aguentar. Obrigado por me dar forças para enfrentar a verdade. Obrigado por me mostrar que eu sou mais forte do que imaginava. Obrigado pelo recomeço. Agora me guia. Me mostra o caminho daqui para frente e me dá sabedoria para viver essa nova fase com propósito, com alegria, com gratidão. Quando voltei para casa, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. E eu sabia que dali em diante tudo seria diferente, melhor, mais verdadeiro. 6 meses após o divórcio, minha vida tinha uma forma completamente diferente. A casa na floresta, que antes era um símbolo de conquistas compartilhadas, agora era só minha. E isso descobri, não era solitário, era libertador. Mas liberdade sem propósito é vazia. Foi Amanda quem plantou a semente. Pai, você já pensou em fazer algo com a propriedade? Estávamos tomando café na varanda. Era um domingo de manhã. O sol filtrado pelas árvores criava padrões de luz no chão de madeira. Fazer o quê? Sei lá, um projeto. Algo que dê significado a esse lugar. Você tem quase 10.000 metros quadrados de Mata Atlântica preservada. Isso é raro. Pensei naquilo por dias. A propriedade era especial, não só pela casa, mas pela floresta ao redor. Araucárias centenárias, riachos limpos, fauna preservada. Eu tinha comprado aquilo 2 décadas atrás com a ideia de preservar, mas nunca tinha feito nada além de morar ali. E se eu pudesse fazer mais? Comecei a pesquisar. Procurei projetos de educação ambiental, trilhas ecológicas, programas de reflorestamento. Conversei com biólogos, ambientalistas, educadores, e aos poucos uma ideia foi tomando forma. E se eu transformasse parte da propriedade em um centro de educação ambiental? Um lugar onde escolas pudessem trazer alunos para aprender sobre a Mata Atlântica, sobre preservação, sobre a importância da floresta? Quanto mais eu pensava nisso, mais fazia sentido. Liguei para Rodrigo. Filho, preciso conversar contigo sobre uma ideia. Ele veio a Curitiba no fim de semana seguinte. Sentamos no escritório e eu apresentei o projeto. Desenhos, plantas, orçamentos, tudo o que eu tinha começado a organizar. Rodrigo olhou tudo com atenção. Pai, isso é sério? Muito. Quero fazer algo que dure, que tenha impacto, que dê sentido a esse lugar. Ele sorriu. Era raro ver meu filho sorrir daquele jeito. Eu acho incrível. E eu quero ajudar. Como? Posso cuidar da parte financeira, montar o projeto para captar recursos, talvez até buscar parcerias com empresas que investem em sustentabilidade. Deixa comigo. Senti o peito apertar de orgulho. Obrigado, filho. Amanda, quando soube, também quis participar. Pai, eu posso cuidar da parte de comunicação, criar redes sociais, divulgar o projeto, trazer escolas. Ver meus filhos engajados naquilo, trabalhando juntos comigo, era uma redenção que eu não esperava. A tragédia que quase destruiu nossa família acabou nos unindo de um jeito que talvez nunca tivéssemos experimentado antes. Levei 6 meses para tirar o projeto do papel,
Contratei um arquiteto para projetar um pequeno centro de visitantes, com sala de aula, banheiros e uma área coberta para palestras. Marquei trilhas na floresta, com placas educativas identificando espécies de árvores, plantas, pássaros. Rodrigo conseguiu parceria com 3 empresas que investiram no projeto. Amanda criou um site e perfis nas redes sociais que rapidamente ganharam seguidores. E em uma manhã de sábado, 9 meses após a ideia inicial, inauguramos o Centro de Educação Ambiental Carlos Eduardo. Convidei poucas pessoas: Amanda, Rodrigo e a família dele, Maurício, doutora Patrícia, Henrique, alguns amigos da academia. Mas o importante eram as 3 turmas de escolas públicas de Curitiba que tinham se inscrito para a visita inaugural. Ver aquelas crianças caminhando pela floresta, fazendo perguntas, tocando as árvores, observando os pássaros, foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. No final do dia, uma menina de uns 10 anos veio até mim. Senhor, o senhor mora aqui? Moro. Que sorte. Esse lugar é mágico. Sorri. É mesmo. E agora é de vocês também. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda com uma xícara de chá. A floresta estava silenciosa, apenas o som distante de uma coruja. Pensei em tudo que tinha acontecido no último ano e meio. A traição, o divórcio, a dor, a reconstrução. E agora, o propósito. Peguei o celular e abri o grupo da família no WhatsApp. Tinha uma mensagem de Rodrigo. Pai, hoje foi especial. Obrigado por nos incluir nisso. Te amo. E outra de Amanda. Pai, você transformou dor em algo lindo. Estou tão orgulhosa de você. Respondi. Obrigado, filhos, por estarem comigo, por me ajudarem a me reerguer. Amo vocês. Algumas semanas depois, Maurício me chamou para um almoço. Carlos, tem uma pessoa que quero te apresentar. Franzi a testa. Maurício, se isso é o que eu acho que é... Ele riu. Calma, não é nada forçado. É só uma amiga. Ela é viúva, tem 57 anos, professora aposentada, adora a natureza. Achei que vocês teriam coisas em comum. Se rolar, ótimo. Se não, pelo menos você ganha uma amiga. Hesitei. Mas então lembrei do conselho do próprio Maurício meses atrás. Quando acontecer, vai ser natural. Está bem, mas sem expectativas. Sem expectativas. O nome dela era Helena, cabelos grisalhos, sorriso gentil, olhos que transmitiam uma calma contagiante. Almoçamos os 3 em um restaurante no centro. A conversa fluiu naturalmente. Ela falou sobre os anos como professora, sobre os netos, sobre como tinha perdido o marido 3 anos antes para um câncer. Eu falei sobre o Centro de Educação Ambiental, sobre a floresta, sobre a jornada de reconstrução. No final do almoço, Maurício inventou uma desculpa e saiu mais cedo, deixando nós 2 sozinhos. Sutil, né? Helena comentou rindo. Ri também. Ele não é conhecido pela sutileza. Ficamos conversando mais um pouco. Ela me perguntou se eu gostaria de mostrar o centro para ela algum dia. Gostaria, sim. Que tal sábado que vem? Perfeito. Quando nos despedimos, senti algo que não sentia há muito tempo. Não era paixão. Não era urgência. Era possibilidade. E isso descobri era mais do que suficiente. O sábado chegou com um céu azul raro para Curitiba. Acordei mais cedo do que o normal, arrumei a casa, verifiquei as trilhas do Centro de Educação Ambiental. Queria que tudo estivesse perfeito. Helena chegou pontualmente às 10 da manhã. Vestia calças de caminhada, tênis confortável e uma jaqueta leve. Estava preparada. Bom dia, Carlos. Bom dia, Helena. Pronta para conhecer o lugar? Muito. Comecei mostrando a casa. Depois levei ela até o centro de visitantes. Expliquei o projeto, as parcerias, os planos futuros. Ela ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes. Isso é incrível, Carlos. Você deve estar muito orgulhoso. Estou. Demorou, mas finalmente encontrei algo que me dá propósito. E seus filhos participam? Participam. O Rodrigo cuida da parte financeira, a Amanda da comunicação. Foi um projeto que nos uniu. Ela sorriu. Sabe, Carlos, eu acho que as melhores coisas nascem das piores dores. Meu marido, quando ficou doente, me ensinou mais sobre amor e vida em 6 meses do que nos 30 anos anteriores. A dor tem um jeito de revelar o que realmente importa. Assenti. É verdade. Caminhamos pela trilha principal.
Mostrei as placas identificando espécies, o riacho, a clareira que eu tinha descoberto meses atrás e que agora era um dos pontos de parada para meditação e reflexão. Que lugar lindo, Helena comentou, olhando ao redor. Dá para sentir a paz. É o meu lugar favorito na propriedade. Sentamos em um banco que eu tinha instalado ali recentemente. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela disse. Pode. Você ainda sente raiva pelo que aconteceu? Pensei por um momento. Não, não mais. Senti por muito tempo, mas percebi que carregar raiva é como carregar uma pedra nas costas. Ela só te puxa para baixo. Então eu perdoei. Não porque ela merecia, mas porque eu merecia a paz. Helena assentiu. É sábio da sua parte. Muita gente nunca consegue chegar nesse ponto. E você, ainda sente raiva pela perda? Não, sinto saudade, mas não raiva. A morte faz parte da vida. E eu aprendi a honrar a memória dele vivendo plenamente, não me prendendo ao passado. Olhei para ela. Havia uma força tranquila naquela mulher, uma sabedoria nascida de experiências difíceis, assim como a minha. Helena, posso ser honesto com você? Por favor. Eu não sei se estou pronto para um relacionamento, não sei se algum dia vou estar, mas gosto da sua companhia. E gostaria de continuar te vendo, sem pressão, sem expectativas, só naturalmente. Ela sorriu. É exatamente assim que eu gostaria também. Nos meses seguintes, Helena se tornou uma presença constante na minha vida. Não morávamos juntos, não tínhamos compromissos oficiais, mas nos víamos 2 ou 3 vezes por semana. Caminhávamos pela floresta, almoçávamos juntos, assistíamos filmes, conversávamos por horas. Era diferente do que eu tinha com Beatriz. Não havia cobranças, não havia jogos. Era simples, era honesto, era leve, e era exatamente o que eu precisava. O Centro de Educação Ambiental começou a ganhar reconhecimento. Reportagens em jornais locais, convites para palestras, escolas de toda a região metropolitana querendo agendar visitas. Rodrigo conseguiu uma parceria com a Secretaria de Educação do Paraná, o que trouxe financiamento estável para o projeto. Amanda montou um programa de voluntariado que trazia universitários de biologia e pedagogia para ajudar nas visitas guiadas. Eu, pela primeira vez em décadas, sentia que estava fazendo diferença. 1 ano após o divórcio, no aniversário de 61 anos, reuni Amanda, Rodrigo e as famílias deles para um almoço em casa. Estava tudo diferente. A casa, que antes carregava peso de traição e dor, agora estava cheia de vida, risadas, crianças correndo pelos corredores. No meio do almoço, Rodrigo pediu a palavra. Pai, eu queria fazer um brinde. Todos levantaram os copos. Há 1 ano, a gente passou pela pior crise que essa família poderia passar, mas ao invés de nos destruir, nos fortaleceu. E hoje, vendo você aqui, feliz, com propósito, rodeado de pessoas que te amam, eu só consigo sentir gratidão. Gratidão por você ter nos ensinado com exemplo que é possível se reerguer, que é possível perdoar, que é possível recomeçar. Pai, você é meu herói. Senti lágrimas nos olhos. Amanda também chorava. Obrigado, filho. Obrigado por estarem comigo. Vocês são a razão de eu ter conseguido. Brindamos. E naquele momento senti que tinha finalmente fechado o ciclo. Mais tarde, naquela noite, depois que todos foram embora, saí para a varanda. Helena tinha ficado para me fazer companhia. Você tem uma família linda, Carlos. Tenho. E demorei para perceber o quanto eles são importantes. É engraçado como crises revelam prioridades. É mesmo. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas apreciando o som da floresta. Carlos, posso te contar uma coisa? Claro. Quando o Maurício me falou de você pela primeira vez, eu fiquei com medo. Medo de me envolver com alguém e sofrer de novo. Mas você me ensinou que é possível amar sem medo, que é possível confiar de novo. E eu sou grata por isso. Segurei a mão dela. Helena, eu também estava com medo. Medo de nunca mais conseguir abrir o coração. Mas você me mostrou que é possível, no tempo certo, da forma certa. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Então a gente vai continuar assim, no nosso tempo, da nossa forma. Exatamente. 2 anos após a traição que destruiu meu casamento, eu estava sentado na mesma clareira onde tinha rezado tantas vezes, pedindo força, pedindo direção. Mas dessa vez, não estava pedindo. Estava agradecendo.
Agradecer pela dor que me ensinou, pela perda que me libertou, pela solidão que me fez encontrar a mim mesmo, pelo recomeço que me deu propósito. Olhei ao redor. A floresta estava viva, vibrante, cheia de possibilidades, assim como eu. Senhor, obrigado. Obrigado por não me deixar cair. Obrigado por me mostrar que, mesmo aos 60 anos, é possível recomeçar. Obrigado por me dar filhos que me amam, amigos que me sustentam, e uma nova chance de viver com verdade e propósito. Que eu use o resto dos meus dias para fazer diferença, para honrar essa segunda chance, e para nunca esquecer que, por mais escura que seja a noite, o sol sempre nasce de novo. Levantei e caminhei de volta para casa. Helena estava lá, preparando café, sorrindo ao me ver chegar. A casa na floresta, que um dia foi palco de traição e dor, agora era lar de novo. Um lar de verdade, de paz, de recomeço. E eu, Carlos Eduardo, aos 61 anos, finalmente entendia o que significava estar vivo.